Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Canal Sem Direitos Autorais, compartilhe e fique por dentro das novidades. Boa noite, gente. Espero que esta live, este encontro fantástico, encontre todos vocês bem, descansados, com muita vontade de aprender, com muita vontade de se informar, porque hoje vai ser aquele dia, tá? Hoje nós vamos, assim, sugar tudo que nós temos direito da Roberta com relação à legislação, o que mudou, como vai ser a escola, educação bilíngue. Eu falei muito sobre isso com vocês. Então, assim, vamos aproveitar hoje e vamos tirar todas as dúvidas que vocês têm.
Vamos aproveitar porque, veja, ao mesmo tempo que é tudo novidade, também é uma nova perspectiva. Ok? Tem professores de inglês aí que ficam muito chateados, a gente tem vários olhares com a educação bilíngue, o que é, o que não é, até onde eu vou, como é o meu conhecimento, como é essa proficiência. Então, veja, hoje é um dia muito interessante para a gente fazer todas as perguntas que a gente gostaria, ok? Vou me apresentar rapidinho e em seguida eu vou passar para a nossa agenda. Gente, a nossa agenda tá uma coisa, viu? Eu vou falar, nós já estamos fechando a nossa agenda de novembro, eu já estou com pessoas marcando para dezembro. Então, assim, se prepara, porque assim, a autopoiese vai estar no ar, ok? Então, vamos lá. Eu sou Carla Lukzik, eu sou diretora de projetos da Classmaker Educação, tenho mais de 30 anos de experiência na área de educação, pós-graduação em tecnologias educacionais, mestrado em tecnologia da inteligência e design digital, programa chamado TID, na PUC São Paulo. Sou doutoranda no mesmo programa, no TID, no mestrado trabalhando com gamificação, especificamente Minecraft e construção de mundos virtuais na educação. E agora no doutorado trabalhando com uma pesquisa para a formação dos novos educadores do século XXI. Por que eu falo isso? Porque o processo de formação ele está sendo baseado nas escolas mais inovadoras do mundo. E tudo aquilo que nós podemos preparar e trazer para o educador. O Alex, que está aqui do meu lado, ok? Do lado virtual, também trabalha dentro dessa pegada lá na PUC, e aí vocês vão entender o que é o movimento Classmaker Educação, ok? Vou passar a agenda aqui com vocês, para vocês saberem o que vai estar acontecendo e o que nós vamos estar trazendo para vocês, ok? Bom, vamos lá. No dia 21 de setembro, nós vamos ter aqui o Sebastian Gelick falando sobre o uso das tecnologias como ponte entre culturas diversas. Ele tem uma vasta experiência, uma vasta convivência quando a gente fala sobre a comunidade indígena, é extremamente importante. O Alex conhece, é uma referência, não sei se já trabalharam juntos, mas parece que já atuaram juntos, que é extremamente importante. Ele está aí nessa área já desde o ano 2000, então assim, também vai ser uma live fantástica, tá? No dia 23 de setembro, nós vamos ter a live com a doutora Elaine de Sarno. Nós fizemos aquela mudança no nosso calendário, mas ainda continuamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, um mês de prevenção do suicídio. E a doutora Elaine vai estar trazendo para a gente todos os tópicos que são pertinentes com relação a isso. Então é importante a gente saber, nós que temos adolescente em casa, nós que somos professores, vamos estar recebendo, né, esse pessoal todo em uma volta, né, veja, não total as aulas, mas uma volta parcial, e inclusive para os pais que estão aí com seus filhos no dia a dia, entender se está comendo muito, está comendo pouco, dorme muito, dorme pouco, não tem contato social com os amigos, então tudo de repente é um sinal, e tudo precisa ter um olhar diferenciado com esse assunto. No dia 25 de setembro, eu vou estar realizando uma live com a Verônica Molina. Eu estou sendo convidada com ela para falar sobre construção de mundos virtuais, gamificação na educação com Minecraft. A Verônica Molina, ela é embaixadora do Masterclass Mulheres Educadoras, ok? Ela tem uma empresa, um trabalho que ela atua na educação, dentro da Metodista, dentro da PUC, na USP, falando sobre isso. Então, ela tem um grupo e é um ciclo de palestras educacionais considerando-se as mulheres, ok? Muito dentro da linha de atuação do que a Classmaker faz. No dia 28 de setembro, nós vamos ter aqui de volta o Benê Moreno falando sobre educação inclusiva e musicalidade. Vocês pediram, trouxemos o nosso Jogo da Velha 2, nossa segunda live. No dia 30 de setembro, nós vamos estar aqui com a Marisol Melo Alves. A Marisol, ela trabalha na Microsoft, ela é gerente da área de treinamento lá de microlearning, e ela vai estar falando com a gente sobre gestão de carreira, composição de currículo, quem é o educador, como gerir melhor a carreira dentro do contexto educacional, ok? Entrando em outubro, dia 7 de outubro, nós vamos ter a terceira live daquela série com o professor João Carlos Santana, e ele vai estar falando, apresentando a terceira e a última ferramenta, modos de uso, modelos de prática, sobre as ferramentas virtuais na educação. No dia 9 de outubro, eu vou estar realizando uma live com o Alex, falando para vocês sobre a cultura maker na educação.
Então, o Alex, nós vamos mudar um pouquinho os papéis e eu que vou estar sendo a entrevistada do Alex para trazer esse assunto. Inclusive, nós já conversamos com esse assunto com a Roberta Guadanucci já. Nós temos uma live que está lá no canal também, que nós falamos sobre educação maker, só que era voltado para o ensino de inglês, tá? Então, agora nós vamos falar de modo geral, tá? No dia 14 de outubro, nós vamos estar aqui com o Elis Melin. E ele vai estar falando sobre as práticas de metodologias ativas. Gente, olha que nome chique. Elis Melin. Gente, é fantástico. O nome desse, assim, até, né? A gente até para falar tem que pensar duas vezes. Mas vai ser, assim, uma live fantástica também. No dia 19 de outubro, eu vou estar voltando com uma live, o Alex vai estar conversando comigo sobre como aplicar a RSV na educação. RSV são redes sociais virtuais, ok? Faz parte de uma das ferramentas de avaliação, além dos portfólios digitais. No dia 21 de outubro, nós vamos estar aqui com o Natan Rabinovich. Ele vai estar falando sobre aprendizagem criativa na educação. Fantástico, o Natan é referência em internet das coisas, em IoT. Ele gera um grupo de formação de educadores lá na USP, no Espaço Samsung. Fantástico também, gente. Dia 23 de outubro, nós vamos estar trazendo aquela live que o pessoal pediu, com a professora doutora Ana de Grado Hessel. Nós vamos estar falando sobre o pensamento complexo de Mohan. Então, nós estamos trazendo essa live porque o pessoal pediu, nós falamos sobre autopoiese, ok? De Maturana e Varela. E aí o pessoal falou, poxa, como é que vai ficar o pensamento complexo, né? Que faz muito parte do nosso contexto educacional. Então, no dia 23 de outubro, nós estamos voltando aqui com a professora Ana. No dia 26 de outubro, nós vamos estar aqui com o Adelson Mesquita. Ele vai estar falando sobre a segurança cibernética na educação. Profissional muito gabaritado, com muita proficiência no assunto, e ele vai estar falando justamente sobre aqueles receios que a gente tem. Como é que no momento que eu estou trabalhando dentro de uma rede, como eu protejo os meus dados, como os meus alunos podem se proteger? Então, veja, é um assunto muito pertinente porque ele completa a tríade que nós tivemos sobre fake news, informação mediática, educação digital, currículo a partir de 2021, e aí entra esse assunto do Adelson Mesquita. Ok? No dia 28 de outubro, nós voltamos com a doutora Elaine de Sarno, e ela vai estar falando sobre mitos ou verdades sobre esquizofrenia. Vou passar para vocês assim. A doutora Elaine, eu conversando com ela, ela falou para mim, cara, tem coisas, enfim, a gente tem detalhes, o trabalho, enfim, tudo aquilo que é feito quando a gente tem esse tipo de doença, tá? Esse tipo de problema. Então, aí, como ela comentou comigo algumas coisas, eu achei interessante a gente estar fazendo, de repente, aí uma dobradinha com ela. E aí eu quero ver se ela consegue vir com a gente já no mês que vem falando um pouquinho sobre demência e falando um pouquinho sobre Alzheimer. Então, nós vamos conseguir trazer também aí essa live, aí eu vou até conversar com ela, acho que nós vamos estar na live Jogo da Velha 1, #1, ok? E vou trazer a doutora Elaine para novembro e dezembro. Inclusive, ela está aqui assistindo a gente, eu acho que ela não sabia dessa novidade. Mas, Elaine, é uma novidade, o pessoal pediram que você falasse do assunto, inclusive pediram se você poderia, caso você consiga falar, ou se você também pode falar sobre autismo, ok? Bom, deixa eu ver, é isso, novembro. No dia 4 de novembro, nós vamos estar aqui com a Ana Melchert. Gente, eu tenho certeza que eu acertei o sobrenome, porque eu acabei de perguntar isso para ela. Ana Melchert, já é uma profissional, trabalha há muito tempo com produção de conteúdo, trabalha com iconografia. E ela vai estar trazendo assim, um assunto muito pertinente para nós, principalmente educadores, porque a gente trabalha com citações, a gente trabalha com referência, a gente trabalha com fonte. Nós usamos imagens no nosso trabalho. Olha, professor, você que usa citações de livros para trabalhar redação com seus alunos em sala de aula, saiba aquilo que você pode e o que você não pode fazer dentro de sala de aula. Saiba aquilo que pode virar eventualmente um processo, que não pode, e aquilo que nós temos liberdade para usar. Então, nós vamos estar trazendo essa live incrível, vai ser no dia 4 de novembro. Ela vai estar falando sobre a importância da iconografia na educação 6.0 e suas questões legais. Gente, vai ser fantástico. Eu até, inclusive, vou conversar um pouquinho aí com o Alex, só para tentar fazer uma introdução
no assunto da educação 6.0, para aí que ela possa trazer os conteúdos para vocês. Eu estou pensando nisso, a gente tem que resolver, que é para a gente não se atropelar nos assuntos. No dia 18 de novembro, nós vamos trazer a Tatiana Paz. Ela vai estar falando sobre mulheres negras e a autoria na cybercultura. Vai ser um assunto muito pertinente. Dia 20 de novembro nós temos aí já um feriado falando justamente sobre isso, que na verdade não é um feriado de passeio, é um feriado de conscientização, ok? A consciência que nós temos de ter para aqueles que são nossos semelhantes. E é muito importante isso. Tá? É como que isso daí é mostrado aí fora, como que a gente trabalha, qual é a atuação dessas pessoas e como que a gente consegue trazê-las mais próximo de nós, porque a gente sabe que a nossa sociedade tem diversos tipos de problemas diferentes. Então, a gente tem que trabalhar as questões que mostram pontos de fragilidade. Ok? Bom, vou dar boa noite agora para a Roberta, vou dar boa noite para o Alex. Em seguida, eu vou passar para o Alex, que ele vai dar os recadinhos sobre os nossos cursos e sobre as nossas redes sociais, ok? Roberta, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Vai ser fantástico esse assunto. Eu gostaria que depois que o Alex conversar com você, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente do seu percurso, tá? Da sua história como educadora, os olhares, como isso aconteceu, é muito importante para o pessoal que está assistindo, e qual a importância do que você vai falar, por que isso é importante para os professores que trabalham com a língua inglesa. Alex, boa noite, muito obrigada por você estar aqui, sejam bem-vindos os dois, ainda bem que a gente consegue estar segurando a nossa agenda bem legal, e agora nós vamos passar para o Alex. Alex, é com você. Legal. Boa noite, Carla. Boa noite, Roberta. Boa noite a você que está aí em casa nos assistindo. Muito bom. Alex, acho que você está... Espera só um pouquinho. Você travou. Boa noite aqui com todos vocês. Legal? Alex. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre. Alex, travou a internet. Travou a imagem, a gente não ouviu nada. Bom, o Alex, ele está com uns probleminhas hoje de rede, enfim, de internet, aquela coisa que a gente sabe que é coisa de Brasil, gente, bem Brasil, né? Mas assim, o Alex já está providenciando isso, enfim, ele está tentando acertar e realmente ele está com algumas dificuldades técnicas. Enquanto ele não faz isso, eu vou dando os recadinhos das redes sociais para dar uma ajuda para ele. Bom, nós ultrapassamos aí a nossa marca de 8.000 pessoas na Rádio Classmaker Educação, radioclassmaker.com.br. Gente, é muita gente. Nós estamos falando do processo educacional que trata a educomunicação. Classmaker Educação acredita na educomunicação. Então, aí ultrapassamos 8.000 pessoas. Então, entrem lá, curtam, a gente passa toda a nossa agenda lá também. Assim como nós temos também o nosso Instagram, Classmaker Educação. Temos o nosso LinkedIn também, estamos lá presentes. E temos o nosso site, que é o classmaker.com.br. No YouTube, vocês encontram todas as nossas lives gravadas. Então, quem quer assistir as lives depois, quer compartilhar o link, entre no YouTube, no nosso canal, Classmaker Educação, e lá vocês encontram todas essas lives, ok? Inclusive palestras que a gente acaba fazendo aí com vocês. Olha aí, ó, acabaram de fazer um comentário. Vou pedir desculpa para a Cláudia. A Cláudia pediu, falou que eu não anunciei a live com ela. Tem razão. Dia 29 de outubro. Não é dia 29 de outubro. Dia 29 de outubro, eu fui convidada para fazer uma live com a Cláudia Lopes. Ela esteve aqui conversando com a gente sobre neuroeducação. Então, nós vamos estar falando sobre educação 4.0 na inclusão. Ela trabalha, vocês viram que ela trabalha dentro desse contexto inclusivo, tá? Então, Cláudia, desculpa. Falei agora, realmente passou, mas não foi por mal. Alex, te ajudei, dei os recadinhos das nossas redes. Agora você passa os cursos, enfim, toda aquela história que você já faz super bem. Maravilha, gente. Tudo bem? Gente, desculpa aí pelo probleminha de delay, mas delay e internet também aqui em casa. Vamos lá. É o seguinte, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Mesquita. Sou design instrucional especialista em treinamento e desenvolvimento, tanto na área acadêmica quanto na corporativa. Também sou doutorando e mestre em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo e venho trabalhando aí bastante com inclusão digital em comunidades indígenas também, que foi a minha pesquisa de mestrado e eu venho dando continuidade nessa pesquisa no doutorado. Para quem não sabe,
Eu também sou indígena, sou da etnia Potiguara, lá do norte da Paraíba. E nós estamos aqui para falar sobre esse mundo maravilhoso da tecnologia, poder ajudar o educador a conhecer os novos recursos tecnológicos que existem aí e como eles podem ter insights e também saber como utilizar essas ferramentas a favor da educação, a favor do ensino, a favor da aprendizagem, enfim, a favor da melhoria contínua do humano, certo? Bom, passar os recadinhos para vocês rapidamente em relação aos cursos que estão rolando Alex, e também que vão rolar a partir do mês de outubro. Pode falar, Alex, fala Oi, devagar, fala devagar, porque aí não picota tanto e o delay é menor. Fala mais devagarzinho, que aí dá aquele espaço da voz, porque ainda tá picotando e tá travando. Tá ok. Então, vou aqui ser mais slow. Vamos lá. A partir de outubro, agora no dia 5 de outubro, a gente vai ter um curso de construção de mundos virtuais, a partir da utilização do software Minecraft. O curso começa no dia 5 de outubro e ele é no período da tarde. Seguindo essa mesma linha, nós vamos ter o curso de aprendizagem criativa a partir do dia 13/10. Também no período da tarde. Vamos lá. E em novembro, no dia 10 de novembro, a gente vai ter o curso de Educação 4.0, que será ministrado aí pela Carla. Carla, ainda está picotando? Tá. Tá picotando. Vocês conseguem me escutar melhor? Não, hoje a internet hoje, a sua internet hoje está terrível. Mas, gente, faz parte, aquilo que eu falei, é o pacote do brasileiro. Faz né? parte. É o pacote do brasileiro. Então, ok. Então, para a gente também não perder muito tempo e vocês não ficarem me vendo aí travando, tipo, oi, desse jeito aí, vamos fazer o seguinte, vamos receber a nossa convidada especial, a Roberta, que está aí para falar com a gente sobre essa questão da educação bilíngue. E aí é contigo, Roberta. Pode começar. Só peço um favor que você comece se apresentando, porque assim, você é conhecida pra gente, aí a gente acaba pensando que o pessoal de casa também já conhece você. Então, por favor, se apresente, fala um pouquinho da sua trajetória aí, para que o pessoal possa saber aí o know-how que você tem e o quanto você ainda pode contribuir com essa galera que está assistindo a gente hoje em relação à educação. Com você, Roberta. Tá legal. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Agradeço o espaço. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá? Beleza. Então, tá bom, eu sou Roberta Guadanucci, eu sou pedagoga de formação, então minha faculdade é pedagogia, mas desde sempre eu trabalhei com educação bilíngue. Então, eu comecei trabalhando em escolas bilíngues. Durante a minha trajetória, eu já trabalhei em todos os tipos de instituição de ensino de inglês que vocês possam imaginar. Escolas bilíngues, escolas não bilíngues, na qual eu era professora de inglês, escolas de idiomas. Hoje em dia, eu tenho a minha escola, então eu sou fundadora da Bubblegum Idiomas. Eu sou especialista no ensino de inglês como segunda língua. Eu fui para a Inglaterra, para Cambridge, para pegar essa especialização. E eu tenho uma pós em andragogia, que é o ensino para adultos. Então, eu consigo trabalhar os dois campos, que é o ensino kids, né, infantil, pela pedagogia, e o ensino de adultos, que no Brasil é muito presente no ensino de línguas, por conta da defasagem que a gente tem no ensino base de inglês. Eu vou falar inglês porque é o meu know-how, mas, gente, isso se aplica para qualquer língua, que eu vou falar inglês aqui, mas o ensino bilíngue ele pode ser qualquer língua, na verdade. Então, como a gente tem essa defasagem no ensino básico na escola, no Brasil a gente tem a cultura de que aprende-se uma língua depois de adulto. Então, eu precisei aprender as duas formas, o pedagógico e o andragógico, para poder, enfim, atuar nessa área. E hoje em dia, eu tenho a Bubblegum, eu fundei a Bubblegum, que é uma escola de idiomas, que atende adultos, crianças e treinamento de professores que queiram atuar com a educação bilíngue. Acho que é isso, né, de apresentação. Não, tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Alex, você quer iniciar com a abertura de perguntas?
Eu ia só falar para a gente, para o pessoal aí de casa, para eles verem o quanto que a Roberta conhece, né? Ela é uma pessoa que, de fato, ela vem experienciando nessa questão do idioma, e não só a questão do aprender o idioma, mas também do aprender a ensinar, tanto jovens quanto adultos, e crianças, principalmente, né? Então, vamos colocar as três aí, crianças, jovens, adultos e até a melhor idade, né, Roberta? Que a gente sabe também que você tem bastante alunos da melhor idade. Tenho. Todos, né? Hoje em dia no Brasil a gente vive esse momento que todo mundo precisa. É que, bom, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora na live de hoje, que a gente viveu um processo inverso de que a necessidade foi maior do que o que a educação podia oferecer aqui no Brasil, a educação escolar, né? Eu digo, não estou falando de escola de idiomas nem nada disso. Então, a necessidade de mercado de trabalho em relação à língua inglesa foi maior, e então a gente teve todo mundo hoje precisa aprender inglês muito rápido. Então, é muito legal que vá ter essa lei. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos, tá? O som aqui tá legal. É porque o Alex ficou preto, eu falei, ai meu Deus, será que sou eu ou ele? Não, se eu ficar, você pode continuar falando, continuar, que né? A Carla segura aí a live. Tá bom. Bom, no dia 20 de agosto de 2020, a Embaixada Britânica aqui no Brasil fez esse encontro, no qual algumas pessoas que são bem importantes nessa área falaram sobre essa nova lei que vai acontecer. Porque o que acontece? Hoje em dia, no Brasil, não existe uma lei, nada que regulamente o ensino bilíngue nas escolas. O que a gente tem é a LDB, que fala da carga horária no ensino médio e no Fundamental 2, mas mais do que isso não tem. Então, bom, nesse encontro, eu vou só falar aqui quem estava lá para o pessoal saber. Então, estava a cônsul-geral do Reino Unido aqui no Brasil. Legal. Pode dar todo o contexto, por favor, Roberta. Tá, Eu falei que pode dar todo o contexto, por gentileza, aqui, para a galera saber de onde vem, quais são as diretrizes, onde começou essa história de obrigatoriedade do ensino bilíngue, agora até no ensino superior. Então, para que vocês estejam atentos ao que está acontecendo aí no mundo educacional, ainda mais a gente que trabalha de fato com a educação, nós precisamos estar ligados às diretrizes, às leis, porque ela pode influenciar diretamente o seu trabalho. E agora vai influenciar diretamente no trabalho dos professores de um outro idioma, como a Roberta mesmo falou. O ensino bilíngue ele não está condicionado só ao inglês, à língua inglesa, assim também a aprendizagem de outros idiomas, de um que não seja o português, claro. Roberta, desculpa, pode continuar. Imagina. Pode dar todo o contexto aí para a galera. Tá, então, nesse encontro estava a cônsul-geral da Inglaterra, né, do Reino Unido, aqui no Brasil. Estava o Ivan Siqueira, que é o professor e pesquisador da USP, da Universidade de São Paulo. Estava a Selma Moura, que é uma especialista bem famosa em educação bilíngue. Estava o gerente da Cambridge English das Américas. E estava a Bárbara Lotierzo, que é gerente da área de educação do governo britânico no Brasil. Então, assim, é todo o pessoal da alta, né, que faz a forma. Eles estavam explicando para a gente o que vai acontecer daqui em diante. Então, o que vai acontecer é o Conselho Nacional de Educação... Roberta, fala um pouquinho mais devagar, porque agora deu uma travada. Ok. E picotou o sinal, a gente não entendeu. Vai na base do slowly, do jeito que vamos no slow. Falou. Vamos no slow, porque não tem como falhar. Tá certo. Bom, o que vai acontecer de agora em diante é que o Conselho Nacional de Educação fez um documento, e esse documento visa normatizar, colocar normas para o ensino bilíngue. Então, esse é o objetivo central desse documento. Mas, além disso, como consequência dessa normatização, vai nortear também formação de professores e produção de material didático. Então, a gente vai ter essas três mudanças num futuro bem próximo. O que eles dizem é que, assim, o Brasil é um país muito grande, muito amplo. Então, não vão ser normas muito específicas para que não impossibilite que todos os estados e municípios possam se adequar. Porque a ideia, hoje em dia, a gente tem um ensino bilíngue elitizado.
muitas escolas particulares, muitas vezes, se a gente pensar em Brasil, a gente pensa São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba são os únicos estados que têm carga horária mínima, os outros não têm. Então, a gente ainda tem um déficit muito grande em relação a ensino público e ensino privado, e dentro do Brasil, as cidades, os estados que têm mais acesso ou não a isso. Então, o que eles querem é uma padronização de tudo, então, por isso não vão ser coisas muito específicas para não impossibilitar ninguém se adequar a isso. Esse documento já foi votado e já foi aprovado na Câmara de Educação Básica. O que acontece agora ele é encaminhado para o Ministério da Educação, e lá ele pode ser aprovado na íntegra, da forma como ele está escrito, e aí isso se chama homologação, então ele pode ser homologado e vai ser colocado em prática, ou pode ser que lá no Ministério da Educação eles achem que precisem de algumas alterações, esse documento retorna, as alterações são feitas, e aí depois acontece a homologação. Então, nesse momento, a gente está aguardando para ver se ele vai retornar com modificações ou se vai ser puramente aprovado pelo Ministério da Educação. Ele já foi aprovado pela Câmara da Educação Básica. A partir do momento que acontecer essa aprovação do MEC, a gente tem 2 anos para se adequar. A gente, eu digo, todas as escolas que queiram ser bilíngues. Porque o que acontece? Hoje em dia, as escolas, como não existe uma regra, as escolas podem se autodenominar bilíngue. Qualquer escola pode colocar uma placa lá, falar que é bilíngue, e acabou. Não tem como a gente medir se aquela escola realmente é bilíngue e está fazendo um trabalho sério ou não. Então, dentro da minha visão, isso é uma coisa muito boa que vai acontecer, porque hoje em dia, ensino bilíngue é usado como marketing, e não é para isso que ele serve, né? Não é isso que a gente quer. Nós conversamos na outra live, né, que a Roberta fez, que na verdade eu até comentei isso daí com ela, que todas as escolas, é algo impressionante. A gente vê todas as escolas anunciando: olha, nós somos uma escola internacional, somos escola bilíngue. E aí um monte de educador estava falando para mim: nós não entendemos o que delimita uma escola assim, né? Porque muitos de nós... Exatamente, ela falou assim: olha, muitos de nós estamos sendo demitidos porque dizem que a gente não atende às expectativas da escola. Assim como tem escolas que eu já escutei falar o inverso, tá? Falaram assim: olha, nós temos professor bilíngue dentro da casa, mas eu não vejo, eu como um pai, eu não vejo isso daí frutificando, eu não vejo isso acontecendo. Exato. Então, lembra, Roberta, que nós falamos sobre isso? Ainda eu comentei, eu falei: isso daí é um tendão que nós temos aí, é um tendão inflamado, isso daí. Porque está tirando o emprego de muita gente, né? Exato. Na comunidade dos professores é um assunto muito falado, mas na comunidade dos professores de inglês, bilíngues, o que seja, é muito mais falado ainda, porque a gente quer uma lei, a gente quer algo que garanta o nosso trabalho, né? Porque todo mundo está sendo prejudicado, os pais, os alunos. Então, assim... O que vai acontecer, as escolas vão ter 2 anos após a homologação para se adequarem a essas normas, e não é obrigatório que você seja uma escola bilíngue. Você pode não se adequar às normas e você não vai ganhar o selo de escola bilíngue. E pronto. Mas para ter aquele selo, para você se denominar uma escola bilíngue, vai ter que seguir aquelas regras que vão estar nesse documento, que inclui carga horária, material didático e formação de professor. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Quando você fala sobre o selo, né, esse selo, a aquisição desse selo na educação bilíngue, você já falou que você vai ter carga horária, você tem material didático, enfim. Como que funciona quando a gente vê, por exemplo, as parcerias das escolas normais? Por exemplo, nós temos parceria com a escola de inglês tal. Então, nós somos uma escola bilíngue. Como que funciona isso? Essa parceria, é ela que vai acontecer ou... Dentro da escola vai existir, porque assim, muitas pessoas acabam, enfim, muitas instituições acabam se amparando nisso, tá? Sim. E aí, gente, eles fazem uma coisa que é proibido por lei. Eles fazem a venda casada. Você matricula o seu aluno na escola e, obrigatoriamente, ele está matriculado num curso de inglês, porque a escola é bilíngue. Tá? Isso daí está dando um fuá danado. A gente está cheio de processo na Câmara por causa disso.
tá? Sim, Então é assim, você se matriculou na escola, a sua escola vai ser internacional, será bilíngue, porque nós temos uma escola de inglês que é parceira, é a história da parceria, né, Roberta? E aí a gente sabe que isso daí tá gerando uma confusão danada, porque é a tal da sim. venda casada, isso é proibido por lei, isso não existe, você não é obrigado a pagar o curso de inglês matriculando seu filho na escola. Então, veja a importância do que a Roberta vai explicar isso daí para a gente agora. Melhor isso para nós, Roberta, como funciona, como é a mecânica disso? Sim. Para explicar isso, eu vou voltar um pouquinho na história. Por que existem escolas bilíngues? Começou-se quando filhos de imigrantes, de pessoas que vinham de fora trabalhar no Brasil, eram transferidos, vinham para cá e precisava de um lugar onde os filhos deles pudessem estudar. Tá. Então, começou-se assim um movimento, isso a gente está falando de 40, 50 anos atrás, das escolas bilíngues. Então, eram escolas que seguiam o currículo brasileiro, com todas as matérias, com tudo que existe dentro do currículo, porém as aulas eram ministradas em outra língua. Então, quando a gente fala de bilíngue, tem que ter sempre isso em mente, tá, gente? Tem que ter as duas línguas, tem que ter a língua nativa do país, que no caso é português, e tem que ter a outra língua. Porque tem muita escola que não tem o português. Aí é uma escola internacional, é uma escola para pessoas que não falam português, não falantes de português, e dentro dessa escola vai falar-se só inglês ou hebraico, ou enfim, não sei, japonês, não precisa ser só inglês. Nós Mas se temos escolas aí internacionais, veja o que a Roberta está falando. Nós temos escolas internacionais que ela está dizendo, ela tem que ser bilíngue. E eu tenho escolas que eu conheço que se autodenominam internacionais e, na verdade, eles têm o inglês dentro do currículo normal como disciplina. Lá dentro eles Exato. falam português, mas eles não falam a segunda língua. Olha a importância do que ela está dizendo. Na verdade, Carla, são três tipos de escolas diferentes. Então, existe a escola regular, no qual, dentro da carga horária, dentro do currículo, existe uma aula de língua estrangeira, que pode ser inglês ou não. No ensino médio é obrigatório que seja inglês, mas antes disso, não. E aí tem aquela carga horária de 42 horas de 2 aulas de 40 minutos por semana e pronto. Isso é uma escola regular, isso não é uma escola bilíngue, nem internacional e nem nada. Isso tem que ter pela lei. O que acontece hoje é que as escolas aumentam essa carga horária e se autodenominam bilíngue, mas isso não é uma escola bilíngue. Isso é uma escola regular com um programa de línguas. E aí que entram as parcerias. Ok. É que hoje a gente não tem essa lei que fale que é isso. Então, como não tem a lei, brasileiro dá aquelas, né, o jeitinho brasileiro, achou uma brecha. E como ninguém sabe disso também, os pais, por exemplo, não sabem. Então é muito legal você falar, meu filho estuda numa escola bilíngue. O problema é que as pessoas estão comprando laranja e recebendo maçã, né? Sim, todo mundo fala isso. Ai, meu filho estuda numa escola bilíngue. Ele está falando inglês, que é um horror. Mas, gente, a gente sabe que isso não é um fato. É que os pais... É marketing, é o que ela acabou de falar. Esse é um marketing pesado e que está errado. Está errado, gente, isso. Então é isso que eles vão querer normatizar. Isso não vai mais poder acontecer a partir dessa lei, né, dessa homologação. Porque as escolas, elas podem ter um programa de educação de inglês. E não tá errado, gente, não é ruim. Eu aprendi inglês em escola de inglês, acho que todo mundo aqui, porque faz parte da nossa cultura, não é ruim. Só não é uma escola bilíngue, é uma escola regular com um programa de línguas. E aí ela pode fazer parceria, você pode escolher participar dessa parceria ou não, desse programa extra. Uhum. As escolas bilíngues, elas são... Alguma coisa. Oi? Desculpa se eu perdi alguma coisa, mas quais são os critérios para que uma escola seja considerada bilíngue de fato? É o que eu vou falar agora, é a próxima. A escola bilíngue... Desculpa, Alex, cortou. Alex, você travou geral. Bom, eu vou responder sua pergunta. Ela falou que ela já vai entrar nesse tópico. Eu escutei. Deu tempo de ouvir. Tá bom. Uma escola bilíngue ainda não é, tá, gente? É o que esse documento propõe, mas a gente ainda precisa esperar a homologação. Mas o que eles propõem de uma escola bilíngue é que o currículo todo é feito da mesma maneira do que uma escola regular, porém as aulas são ministradas em uma outra língua que não o português, no caso em inglês. Então tem aula de matemática em inglês, tem aula de ciências em inglês, tem aula de geografia, história,
Todas as matérias são dadas em inglês. Essa é uma escola bilíngue. E aí, bilíngue porque tem as duas línguas, tem também o português. E uma escola internacional é uma escola para filhos de imigrantes, e aí não tem o português, é só a língua internacional. E talvez o currículo seja... Porque pensa assim, um empresário que vai vir para o Brasil trabalhar por 2 anos, depois ele vai para a China trabalhar por 2 anos, depois ele vai... O filho dele tem que ficar indo junto, então ele estuda numa escola internacional no qual o currículo é do país de origem, a língua é do país de origem, para quando essa criança for para a universidade, ela está adaptada no país de origem dela, e não picotando pela vida que ela teve por conta do emprego dos pais. Entendi. Isso é uma escola internacional. Ok, entendi. Ficou claro? Nossa, ficou... Gente, ficou ótimo. Eu Tá achei bom. que a sua explicação fez toda a diferença, porque a gente vê os 3 casos, e os 3 casos, eles acabam do mesmo jeito. Aham. Cada um coloca o que quer, cada um fala o que quer, e eu já vi até casos de escolas que falam que é escola bilíngue, e aí a escolinha que dá inglês é no outro quarteirão. Então, assim, eu não entendo algumas coisas, né? Inclusive, quando eu vi isso, eu me questionava, né? Eu falei, mas eu não... Né, então... Aí eu falei, gente, eu não entendi isso, né? Ah, mas é uma escola bilíngue? Sim, nós temos tal coisa. Não, a gente não tem. Porque a escolinha de inglês está na esquina. Você não é obrigado a estudar na escola A para que o seu filho tenha esse ensino bilíngue da escola B, tá? As coisas não são assim, não funcionam assim. Então, assim, gestores e marketing, vamos aprender porque, né, isso aí que está sendo passado está errado, ó, e já vem isso, ó. Faz muito tempo. De muito tempo, gente, de muito tempo. Vamos dizer assim, Então, né? É uma ação que as pessoas vêm tomando por falta, muitas vezes, de conhecimento. Então, vamos categorizar isso como ignorância. Então, muitas das vezes, a gente não sabe o que é de fato e se joga um marketing, como a Carla mesmo falou, a gente acaba anunciando, fazendo um anúncio, mas não é aquilo. Então, por isso que é importante a gente sempre procurar aperfeiçoar nosso conhecimento e adquirir as informações e estar antenado do que está acontecendo à nossa volta. Justamente por isso. Eu, por exemplo, não sabia que as características de um ensino bilíngue numa escola, de fato, teria que dar todas as matérias nas 2 línguas. Então, gente, não é errado você reconhecer que você não conhece uma informação, porque nem todo mundo conhece tudo, sabe tudo. Mas é errado você ficar estático e não buscar se informar, não buscar conhecimento e não buscar se inteirar sobre quais são as características. Travou? Deu uma travada aqui? Travou aqui Bom, também. Deu uma vou travadinha. continuar falando devagar. Travou? Então, eu vou falar devagar novamente. Vamos torcer para que o pessoal da operadora de internet nos ajude. Vamos lá. Então, aqui, gente. Desculpa, é que a situação, se a gente não rir, vai fazer o quê? E, gente, eu acho que hoje não é o meu dia. A minha relação com a internet hoje, ela está um pouquinho péssima. Mas o que eu queria falar é o seguinte, a gente não pode ficar numa forma estática, sem procurar ter o conhecimento em relação às coisas. Então, a partir do momento que você viu que sai um novo termo, por exemplo, escola bilíngue, educação XYZ, venha fazer um diferencial, você precisa saber quais são as características daquele ensino, para de fato você conseguir comparar e verificar se a escola está te oferecendo o que ela diz estar, o que ela diz ter. Então, em relação ao ensino bilíngue, é uma ótima que essa legislação venha de fato entrar em vigor, e é uma ótima que você agora, nesse momento, também está conhecendo o que de fato caracterizou uma escola bilíngue e uma escola internacional. Então, sempre que a gente buscar colocar o nosso filho, nosso sobrinho, enfim, algum familiar em alguma escola, a gente verificar de fato se ela é uma escola bilíngue com base nas características que a Roberta acabou de trazer para a gente.
Oh, e o que você aconselha para a escola, que ela quer ser bilíngue, mas no momento ela ainda não se caracterizou como, ela não tem as características de uma escola bilíngue. Qual que é o primeiro passo que ela precisa dar nesse momento para ela conseguir se regularizar as novas leis que estão para surgir, né? Como você falou, ainda está para ser aprovado aí esse trâmite, correto? Isso. Se uma escola que ela quer ser uma escola bilíngue, essa é a sua pergunta? O que que ela deve fazer para? É isso? Isso, quais são os primeiros passos que ela precisa dar para se tornar bilíngue de fato? Tá. Bom, a lei, na verdade, ela só está sendo escrita agora, porque é uma coisa que a gente que é da área já conhece, e aí acabou virando esse marketing. Então, por conta disso, a gente precisou equilibrar algumas coisas. Por exemplo, se a gente não tem uma lei, um patamar, uma coisa que direciona, a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, nós brasileiros estamos muito atrasados em relação aos países da América Latina. Argentina, México, Colômbia, Uruguai, tem vários que eles já têm programas bilíngues com um plano definido. Então, eles têm um plano definido de qual é a qualificação que um professor tem que ter, quais são os objetivos daquela aprendizagem, quais são os padrões, como avaliar isso e tudo mais. Nós não temos. Então, a partir desse documento, a gente vai começar a criar esse plano. Isso, a gente já devia ter feito isso na Europa, isso já é feito desde os anos 80. Na Europa é mais comum pela proximidade, são até, tem escolas multilingües, né, e não só bilíngues, enfim. Mas, enfim, a gente está uns 40 anos atrasado em relação a eles. Mas o que precisa de base, assim? Se você quer ser uma escola bilíngue e se enquadrar na lei, as aulas vão ter que ser dadas na língua que você escolher. Não necessariamente precisa ser inglês. Pode ser Libras, pode ser uma linguagem indígena, pode ser espanhol. Fala-se muito, inclusive, hoje em dia, nas escolas públicas, algumas aqui de São Paulo, pelo menos, por volta de 40% dos alunos são de língua hispânica. Então, fala-se muito dessa dualidade, de que pode existir, a gente chama de dual language, uma escola pública ou, enfim, particular que seja, que use o espanhol e, ao mesmo tempo em que o aluno imigrante aprende o português, os alunos brasileiros aprendem a língua dos imigrantes. Então, pode ser feito um trabalho conjunto aí. Mas isso a gente como país, ainda vai montar esses planos. O que uma escola precisa é ter professores qualificados, tanto de acordo com a lei, então, assim, para trabalhar com ensino fundamental 1 e educação infantil tem que ter pedagogia, para trabalhar com fundamental 2 e médio tem que ter a licenciatura da matéria que a pessoa ensina e a proficiência na língua. Então, tem que ter um professor que seja qualificado nessas duas coisas. Esse é o requisito mínimo, e as aulas têm que ser ministradas na língua escolhida. Deu para entender? Maravilha. Sim. Não, você respondeu O problema, essa é a minha visão, tá, gente? É que é a proficiência dos professores. É muito difícil nós encontrarmos professores brasileiros, por exemplo, de, sei lá, vou falar qualquer matéria, de história, geografia, com proficiência em inglês necessária para tocar uma aula inteira em inglês, como se estivesse falando de forma nativa. Esse é o grande problema agora, eu acho. Nesse exato momento, então, já é até um alerta até para os educadores. Os educadores, de fato, trabalhar em escolas bilíngues, eles precisam começar também a se aperfeiçoar o segundo que ele tem aprendido no decorrer da sua formação mesmo. É uma tarefa muito difícil para muitas escolas, justamente porque na nossa realidade, né, a realidade brasileira, você vê que tem muitos professores que eles não têm um segundo idioma. E não se investe, de fato, também na aprendizagem de um segundo idioma, principalmente na escola pública. E aí eu peço assim até para as pessoas tomarem um cuidado, porque muitas das vezes as pessoas falam assim que a escola pública não presta. Gente, não é que a escola pública não presta. A escola pública, ela teve um momento na história que ela foi referência em ensino de qualidade. O que acontece é que, infelizmente, a gente vê um processo também de sucateamento das escolas públicas.
E por que vem tendo esse processo de sucateamento das escolas públicas? Eu acho que eu, enquanto pai, enquanto mãe, que tenho meu filho numa escola pública, eu tenho que me atentar a isso. Por que que, de fato, os recursos que deveriam chegar para melhorar a educação do meu país numa escola pública não está chegando, e muitas das vezes eu tenho que migrar para uma particular? Eu não quero provocar aqui uma guerra, falar que a particular não presta. Não. As particulares são boas, sim, mas por que que as escolas públicas estão sofrendo um processo de sucateamento? E por que eu, enquanto pai, não luto também para melhorar a questão do ensino dessa escola pública? Nós não podemos deixar apenas na mão do poder público ele resolver todos os nossos problemas. Nós também precisamos exigir um ensino de qualidade. Se necessário for, você tem que ir, de fato, numa secretaria ou numa delegacia de ensino. E nós sozinho, também juntar os outros pais. É o futuro da nação que está em jogo, é o futuro do seu filho. E é o desenvolvimento dele em relação a tudo isso. Roberta, ainda relacionado à questão desse novo, né, os novos caminhos da educação bilíngue que a gente está falando aqui, existe algum programa, você sabe se na construção desse projeto eles estão fazendo algum programa para também aperfeiçoar o segundo idioma para professores, principalmente de rede pública, ou não está contemplado? Você sabe dizer se está parlamentar? Eu não tenho conhecimento de nenhum programa que está sendo feito, não sei. Se tem, eu desconheço. Mas eu acredito que assim, foi falado. Um dos objetivos dessa lei, tudo bem, não vai ser agora, o ano que vem, mas a longo prazo, é deselitizar as escolas bilíngues e trazer isso também para o ensino público, porque as escolas podem ter, e isso vai ser mais tendência entre as escolas particulares, um ensino, como a Carla falou, de parceria com escolas de idiomas. Isso tem a ver com a história do nosso país também, e tudo, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Mas a escola bilíngue, a ideia dela é deselitizar isso, porque eles pensam que para um futuro todas as escolas públicas e particulares tenham acesso a ser bilíngue, porque o que acontece? Isso até economicamente é ruim para a gente. Inglês é a língua franca global, poderia ser outra língua, a gente poderia estar aqui falando de, sei lá, francês, como foi alguns anos atrás. Mas por que a gente fala em inglês? Porque é o que necessita para o mercado de trabalho. Então, tem alguns países, a Índia, por exemplo, que são talvez, tá no mesmo patamar do que o Brasil, não sei dizer economicamente, mas acredito que parecido, que tem programa bilíngue, para todo mundo tem um programa bilíngue lá, em qualquer escola. Então, quando a gente vai falar de mercado de trabalho, e a gente pensa numa coisa global, eles vão ter mais acesso àquela informação e àquela oportunidade de emprego do que nós, do que o nosso povo. Isso acontece na China também. Então, num futuro próximo, para nós não vai ter como não ter um país que fale. E aí eles até falaram, a gente pensa que a gente só fala português, mas isso não é verdade. Se você for numa praça de alimentação de qualquer shopping, você vai ver o quanto de informação em inglês a gente tem. Então, na verdade, as crianças, qualquer internet que você abra, vai estar lá escrito Word, Google, Facebook, e ninguém vai falar Google, e ninguém vai falar Facebook. A gente já fala, de certa forma, em inglês. A gente só não tem isso formalizado. Então, a ideia é essa, é deselitizar. E aí, se as escolas particulares, a partir desse processo, falarem, olha, para mim não é viável ser uma escola bilíngue, por todas as questões de professor e tudo mais, eu quero continuar fazendo parcerias e colocar um programa de inglês, aí ok, mas não é uma escola bilíngue, é uma escola regular com um programa linguístico. Sim, que também já é um grande passo, né? Já é um grande avanço. Você tem uma escola onde ela vem a trazer de forma clara que ela olha, a gente não é bilíngue, pessoal, mas nós temos um programa de língua para o aluno assim que ele entra na nossa escola. Isso é gratificante também e é um diferencial para a escola, de fato. E é maravilhoso que isso aconteça,
Porque hoje em dia a gente fala, a minha escola é bilíngue, pronto, põe o meu filho lá e o pai tem a sensação que daqui a alguns anos o filho vai estar conversando com a rainha da Inglaterra. O que não é verdade, na Exatamente. verdade. É uma escola regular com uma carga horária aumentada. E o fato de ter uma carga horária aumentada já é ótimo, porque significa que nós estamos tendo mais acesso à língua inglesa e aí tem todas essas consequências lá na frente, de mercado de trabalho, tudo tá tudo bem também. A gente só vai colocar nome certo nas coisas, é isso. Isso, maravilha. Categorizar e a gente também sabe diferenciar agora. A partir do, aí eu falo mais uma vez, a partir do momento que você conhece, você consegue categorizar melhor. Cara, só te perguntar uma coisinha. Como que tá aí os comentários, o pessoal falando no nosso chat? Você quer complementar É, alguma coisa? bom, aí nós temos algumas perguntas aqui. Tá perguntando qual que seria, a Seonari está perguntando, né? Qual seria o desafio da educação bilíngue hoje? E aí eu já quero aproveitar, e aí quero que você registre uma outra pergunta aqui da Veridiana. Ela está perguntando o seguinte: com tudo isso, como que fica a formação, o currículo desse docente dentro desse cenário? Porque uma coisa é você, olha o que ela está falando, uma coisa é você ser professor de matemática, professor de português ou ciências, e você dar aula em português. Se a gente é contratado para uma escola assim, então significa que eu tenho que saber falar inglês para dar o mesmo conteúdo. É isso. Ficou apertado, hein? Gente, eu nem sei o que dizer. Eu vou procurar uma escola que tenha russo para me dar aula em russo, gente. É Ai, meu que Deus do eu céu. fiz uma, eu fiz uma live lá no meu canal que os professores também piraram. É que, gente, na verdade, é o contrário, não vai ser pior para os professores. Hoje em dia, juntando uma pergunta na outra, talvez, os desafios hoje está pior, porque hoje em dia qualquer escola que não é nada se autodenomina bilíngue e exige do professor algo que nem a escola sabe o que ela está exigindo. Exatamente. E depois dessa lei, não é que todas as escolas amanhã vão virar bilíngue e todo professor vai ter que aprender inglês de uma hora para outra. Não é isso. Então, se você não se identifica com isso, você pode trabalhar numa escola regular e continuar dando aula de matemática e tudo bem, em português. A questão é que se você for uma escola bilíngue e você quiser ser um professor que trabalha em uma escola bilíngue, você vai ter que dominar as duas, e aí não vai ter acordo, gente. Vai ter que ter a É uma, licenciatura ou a pedagogia e a proficiência. sim, é uma realidade já existente, né, Roberta? Hoje em dia, o professor que ele quer trabalhar numa escola que ela é bilíngue de fato, ele precisa saber ou inglês ou espanhol, um outro idioma, Exato. conseguir colocar lá a matéria dele, vamos supor, história ou matemática, saber da matéria tanto na língua nativa, no caso português, quando ele é brasileiro, quanto numa outra língua que a escola exija. A maior preocupação nesse momento, eu acho que até complementando aí a resposta da pergunta da nossa ouvinte aí, é o seguinte: não é nem tanto o professor que nesse momento tem que se preocupar em dar aula de história em português ou em inglês, por exemplo. Na verdade, a maior preocupação nesse momento é da direção de uma escola particular. Vou fazer aqui, né, um parênteses. As escolas particulares que se denominam de bilíngues. Então, a direção dessa escola é que tem que se preocupar agora se ela de fato Exato. vai querer se manter como uma escola bilíngue ou não. Se ela segue essas características ou não. E se ela quer se manter como bilíngue, ela vai ter que passar a contratar professores que consigam ministrar a matéria deles nos dois idiomas. É isso que vai acontecer. É exatamente Para o isso. professor, eu acredito que sim, que o professor que fala dois idiomas, entrada para ele é a grande diferença no final do mês, né? Roberto, você falou que você queria complementar, pode. Não, é exatamente isso. Na verdade, não é um problema para o professor. Essa lei, ela só quer ter regulamentação do que é bilíngue e o que não é bilíngue. E tudo bem se não for. Só não pode dizer que é. Porque senão a gente está sem parâmetro nenhum e está muito atrasado. E aí, tudo bem. A partir do momento que a gente regulamentou o que é o que não é, ok, agora a gente monta um plano de evolução daqui para frente. Então, a princípio é isso. É bom. Carla, tem mais Aí, algum comentário?
a questão do desafio da educação bilíngue, né? Que aí você respondeu a pergunta no caso da Veridiana, agora da Sionara, né? Qual é o desafio da educação bilíngue hoje? Eu não sei se ela está se referindo à educação bilíngue em escolas, né? Que é o que a gente está falando de. Porque, gente, existem as escolinhas de kindergarten, que é ensino infantil, que aí estão começando agora, então tem escolas internacionais chegando, mas não tem professor o suficiente no Brasil para esse tanto de escola que está abrindo. Não é que não tem professor suficiente no Brasil, não é isso. Não tem professor dentro desses quesitos, desses quesitos, exato. Obrigada, Alex. Que seja formado em pedagogia, que tenha fluência, exatamente para esse tanto de escola que veio. Então, gente, olha, eu já vi relato de coisas assim absurdas, de um professor muito bom, mas que não é tão fluente assim em inglês, mas a gente não pode mostrar isso para os pais porque nós somos uma escola bilíngue. Então, deixa esse professor dentro da sala de aula escondidinho. Quem vai entregar a criança no portão é uma pessoa que não é pedagoga, mas fala inglês porque morou fora e não sabe nada de educação, mas está lá falando inglês bonito e o pai quer uma pessoa que fala inglês bonito. Uhum. Então, assim, hoje em dia está tudo muito bagunçado. Isso não poderia estar acontecendo. Uma coisa boa da pandemia foi que, obrigatoriamente, as aulas tiveram que ser dadas online, e aí as famílias viram o que acontecia dentro da sala de aula, que era muitas vezes escondido, que o bilíngue não era bilíngue de verdade. E aí, enfim, aí acalorou mais essa discussão que já era dentro do nosso meio apenas, né? Isso falando em escolas de ensino infantil e fundamental 1. A partir do fundamental 2 e do médio, aí tem a lei. Aí tem que ser aquela carga horária, tem que ser a pessoa com aquela formação. Essa lei já existe desde 96, a LDB, e aí está acontecendo normal. O problema é que, dentro da minha visão, agora uma opinião pessoal, o que a gente ensina, que é voltado para vestibular, leitura e tudo mais, não é o que a gente precisaria ensinar para o mercado de trabalho. Então, se foca muito em gramática, isso falando em ensino médio, em gramática, em regra, e aí, quando a pessoa não aprende de verdade, aí ela precisa ir para uma escola de idiomas, e enfim. Aí, isso daí é até minha tese da pós, que é o ensino de inglês no Brasil. Desde quando começou lá no pós-guerra, em 1930, a necessidade, por causa dos imigrantes. Enfim, a gente não teria tempo para falar muito a fundo sobre isso, mas é isso. O que eu vejo de problema é que no ensino médio e Fundo 2, o que se ensina não é o que precisa, então meio que tanto faz ter ensinado aquilo ou não, porque quando a pessoa chega no mercado de trabalho, ela não sabe. E no infantil e no Fundo 1 tem essa, opa, não é bem isso que está acontecendo. Estamos dizendo que é bilíngue, mas não é de verdade. Sim, isso não estou dizendo de todas, né? Existem escolas sérias, com certeza, mas no geral os problemas são esses. É uma realidade, de fato, né? O ensino de um segundo idioma no nosso país, o mundo está cada vez mais globalizado e a gente precisa, de fato... Chegou o momento, gente, da gente, de fato, ter uma transformação radical em relação ao ensino e o incentivo do ensino de um segundo idioma na educação, de fato. E, como você falou, né, Roberta, é um ensino que as pessoas venham falar o dia a dia ali, o trabalho, não apenas a parte gramatical, porque muitas vezes a gente fica ficamos presos na gramática, e quando você vai fazer um teste a teste, vai fazer um talk, vai conversar de fato com uma outra pessoa em inglês, você acaba pensando muito mais na gramática do que deixar fluir a língua, ou se comunicar. Ainda mais para o mercado de trabalho. Bom, pessoal, a gente está aqui com a Roberta, essa pessoa maravilhosa que veio trazer para a gente essa questão, né, dos novos caminhos da educação bilíngue aqui no Brasil. Então, você que está escutando a nossa live hoje, ou que vai escutar ela depois, vai ver essa live depois em outro momento, que estiver vendo aí, saiba de uma coisa, é momento da gente começar a procurar cada vez mais aperfeiçoar os nossos conhecimentos, principalmente no segundo idioma. Quem quiser aí falar, aperfeiçoar sua segunda língua, se for na língua inglesa, pode chamar a Roberta. A Roberta está aí para isso, né, Rô? Sim. Aí posso só falar um negócio que eu acho que é importante, acho que é relevante para esse assunto. Uma outra coisa que talvez seja interessante, as pessoas têm a tendência a confundir bilinguismo com educação bilíngue. E não é a mesma coisa. Educação,
acontece dentro do contexto formal da escola. Então, é uma matéria, é um currículo, é aquela linguagem. Agora, bilinguismo, por exemplo, a Carla pode até falar sobre isso. O bilinguismo, ele acontece em casa. Eu posso ter uma família, eu não tenho, mas é por isso que eu usei o exemplo da Carla. Uma família que fala uma língua dentro da minha casa e no mundo onde eu vivo, no país onde eu vivo, se fala outra língua. Então, essa é uma pessoa bilíngue que não está num contexto educacional. Então, bilinguismo acontece. É diferente de educação. A educação, ela é focada. A gente tem um plano. Eu estou aqui com esse aluno do primeiro ano do fundamental e eu preciso que ele chegue aqui. E aí a gente traça o plano e aí, dentro disso, coisas linguísticas. Então, é interessante pensar sobre isso também. Que o bilinguismo, às vezes, ele acontece fora do ensino formal e isso tem acontecido no Brasil e o nosso ensino não está acompanhando. Tem acontecido pela internet, por diversos fatores. Imigração e tudo mais. É algo bem pertinente, Não, é muito bem bom. interessante isso, bem interessante mesmo. É isso. Sim, Eu não estou ouvindo aqui. Peraí. Não está ouvindo? Estão me escutando, gente? Eu tenho Internet aqui hoje tá abençoada. eu tenho aqui uma pergunta. A Márcia Silva está perguntando o seguinte para você. O que seria o currículo? Qual que seria, né? Pelo que eu entendo que ela está perguntando é isso. Qual que seria o currículo de formação para um professor bilíngue, um professor que vá para a escola, ele já trabalha na área, né? E aí ele precisaria ter outras opções, né? Para estar trabalhando, por exemplo, dentro de uma escola com isso. O que ela teria? O que a pessoa tem que fazer? A princípio, nada. A lei é a lei. Então, para trabalhar com educação infantil é pedagogia, para trabalhar com médio é a licenciatura, então é o que já está na lei. A única diferença é que a pessoa precisa ter a fluência na língua. Não necessariamente precisa ser inglês, você pode comprovar a sua fluência através de um teste de proficiência e na língua que você vai ensinar. Mas tem que ter a formação da lei normal. O que pode acontecer, que eu acho que vai acontecer, mas também não posso dizer com certeza, é que as pessoas vão buscar especializações dentro dessa área. Por exemplo, hoje em dia existe muito assim, como trabalhar um bilinguismo na educação infantil, porque como que uma criança aprende uma segunda língua, diferente de um adulto, técnicas. Talvez as pessoas vão se especializar, mas por conhecimento pessoal, e não porque seja uma exigência. Ok. A exigência é a mesma, a lei é a lei, é o currículo e pronto. Mas de qualquer maneira essa pessoa precisa ter o conhecimento, né? Porque se ela tiver a situação em sala de aula e ela vai, por exemplo, estar dando uma disciplina e ela precisar estar ensinando a mesma coisa que ela faz todo dia em outro idioma, então não tem jeito, ela vai precisar ter conhecimento. Vai ter que ter a fluência na língua, vai ter que comprovar a Exatamente. proficiência. Sim. Sim. É justamente o que. Tá, o que ela está dizendo aqui agora é o seguinte: que no caso, as portas, né? Bom, eu entendi o que ela quis dizer. Ela está dizendo que está se afunilando, né? Que as portas estão fechando, porque escola bilíngue, ok, se isso é uma tendência, vai ter muitas escolas bilíngue. E, na verdade, quem não estiver dentro desse contexto vai acabar ficando para trás, né? É provável que sim. Porque a questão da formação, né? Eu acho que até porque é pertinente isso, né? Se a gente for considerar o cenário que você falou, né, Roberta? Ou seja, o trabalho, o campo de trabalho, enfim, que é para aquilo que o pai está colocando o filho para o futuro. Então, na verdade, é aquilo que você falou, por exemplo, que aconteceu naquela escola, né? O professor é um excelente professor, mas está dentro da sala e, enfim, a tia que vai levar para o portão falando come on, aquela coisa toda. E aquela, né? Aquela coisa assim, come on, everybody, venha todo mundo, vamos lá, né? E o pai falando assim, nossa, meu filho tá falando assim muito bem inglês, né? O universo dele é outro, né? Uma outra questão que é bem pertinente aqui no Brasil é que, assim, 5% só das pessoas adultas, hoje talvez menos, mas nos registros é 5%, sabem falar inglês. Então, os pais não conseguem avaliar se o que ele está comprando realmente está sendo entregue, porque eles não têm aquilo. Verdade. Então, eu acho que ainda vai demorar alguns anos, talvez uma próxima geração, para a gente se adequar direitinho. Sim, concordo com você. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando a gente fala desse cenário todo, disso que você está dizendo, como que fica
as professoras, aquelas que estão fazendo atualmente, estudando pedagogia, por exemplo, que vai trabalhar. Vai existir como trabalhar uma educação bilíngue dentro do currículo do ensino superior? Ou elas têm que fazer um curso paralelo? Como que funciona isso? Por agora, ainda não falaram nada de mudança de currículo dentro da educação. Por exemplo, tem uma matéria dentro da faculdade de pedagogia, é isso que você está perguntando? Eu acho que seria isso, né, que estão querendo saber, como que... Por enquanto, não se falou nada sobre isso, então eu acredito que não vai ser uma mudança que vai ser para agora. O que eles têm falado é de pós, então é pós em ensino bilíngue. A pessoa se forma em pedagogia e depois se especializa em ensino bilíngue. Porque vão existir os dois tipos de escola, a escola bilíngue e a escola monolíngue. Então, a pessoa pode escolher em qual ela quer trabalhar, o pedagogo, no caso. Se ele quiser. Mas, agora, assim, eu quero saber uma opinião sua, tá? É opinião mesmo. Tá. Em relação a essa questão, você acabou de falar de pós, ensino bilíngue, mas uma pós, para quem não aprendeu o idioma anteriormente, não vai resolver o problema do bilinguismo, correto? Só vai falar para a pessoa a necessidade, eu acredito que estimular, é claro, vai motivar ela a aprender um novo idioma, mas deixar ela capacitada de fato para ensinar nos dois idiomas. Isso é polêmico também, mas na minha opinião, não. Na minha opinião, ou você sabe falar. Não tem como você ensinar uma coisa que você não sabe. Eu pergunto na sua opinião, você de fato, você domina o idioma. Você já aprendeu, você morou fora, você levou um tempo para você conseguir aprender isso. E, claro, quanto mais você ensina, mais você pratica e mais você aprende também outros termos. Então, para você fez um percurso, e não foi um percurso curto, levou alguns anos para isso. E, além disso, fora você já ter conseguido se apropriar da língua, você também fez outras especializações para ajudar no processo de ensino e aprendizagem. Então, eu falo assim, você, querendo ou não, é uma professora diferenciada, mas é mérito seu, foi você que correu atrás disso. E aí, de repente, vem, por exemplo, um sistema que fala assim, que a gente coloca uma pós para você ser bilíngue, assim, entre aspas, vou jogar, desculpa se eu estou menosprezando o curso, mas é o seguinte, porque na minha cabeça não entra essa questão que em um ano de pós, geralmente uma pós é um ano, no máximo 1 ano e meio, você vai conseguir estruturar tudo que a Roberta, por exemplo, levou anos para construir e repassar hoje numa sala de aula com tanta perfeição como ela o faz. Eu concordo plenamente com você, Alex. Não sei, diga aí. Concordo 100%. Isso é bem polêmico. Tem gente que fala que concorda conosco, tem gente que diz que não tem nada a ver. Minha opinião agora, dentro da pós, isso é uma coisa muito nova, né? Então, assim, a gente ainda não sabe o que vai ser. Já tem algumas pessoas fazendo esse tipo de pós, mas é coisa de 1 ano, 2 para cá. Então, a gente ainda não tem referência futura para saber como é que isso vai acontecer. Mas o que é ensinado, e eu também trabalho isso com os meus cursos de professores, técnicas de ensino. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem bobinho. Uma criança, ela não tem consciência do que é uma língua. Então, nós, adultos, sabemos. Eu tenho consciência de que eu sei falar português e não sei falar russo. Então, se você vier falar russo comigo, eu vou travar, porque isso é um processo consciente de um adulto que uma criança não tem. Então, eu não posso chegar para uma criança e falar, olha, como é que você fala azul em inglês? Porque ela não consegue dar essa virada de chave. Você tem que mostrar para ela e falar, what color is this? Aí ela vai relacionar blue e azul ao mesmo tempo. Então, esse é um processo que acontece no cérebro de uma criança. Aí existe bilinguismo primário, bilinguismo secundário, enfim. Essas são as coisas técnicas que se fala nessa pós. Aquisição linguística, como ensinar no ensino bilíngue e tal. Mas não que você vai ensinar inglês, porque como é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Eu, por exemplo, não poderia dar uma aula de política, não sei sobre política. Por mais que eu sei falar inglês, fala assim, dá uma aula de política em inglês. Fala, não, tudo bem, eu sei falar inglês, mas eu não sei falar sobre política. É a mesma coisa, só que é o contrário, né? Dá uma aula de
Matemática. Não, eu sei matemática, mas não sei inglês. Então, a gente tem que saber as duas coisas. A língua e a matéria. Não, e o legal é isso, né? Esse exemplo que você trouxe deu uma clareada na minha cabeça aqui, de fato. Ele vai aprender, então, nessa pós técnicas, né? Não estão ignorando que, de fato, é necessário você também aprender técnicas em relação técnicas de ensino e aprendizagem para você ministrar. Só que você precisa também dominar esse idioma, né? Eu É acho. fogo. A parte boa, Roberto, é um assunto polêmico, maravilhoso. A gente está discutindo bastante. E o pessoal também aí em casa deve estar refletindo bastante sobre essa questão dessa inclusão aí da obrigatoriedade do ensino de um idioma, né, de uma segunda língua aí no ensino superior. É maravilhoso a gente poder até estar discutindo isso nesse momento, porque quem vai agradecer serão as futuras gerações, que quando eles de fato forem passar pela educação, eles já terão uma oportunidade melhor do que a gente teve em relação à aprendizagem de discussão. É um momento polêmico, é um momento que vai ter muita briga, muito disse-me-disse, muito concordo, não concordo, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, esse é um passo, né? É um passo importante para que as futuras gerações elas tenham uma maior oportunidade, elas tenham mais oportunidades do que as que a gente teve no decorrer do nosso processo de ensino e aprendizagem. Então, isso vai ser bom porque vai contribuir para a melhoria do nosso país. Então, eu acho que é isso que o pessoal também tem que começar a pensar e refletir. Não é uma lei que veio para cá com escola bilíngue, não. Ela é uma lei que veio para regulamentar de fato, é uma proposta de lei que veio de fato para regulamentar isso e para deixar claro o que é e o que não é, para você não ficar trocando aí, né? Gato por lebre, como o pessoal fala. Tá ok? Exato. Eu tenho uma pergunta aqui da Fernanda Vieira. Ela está perguntando o seguinte: se você tem ideia quando que essas normativas, né, essas coisas que você falou a respeito da lei, como que está funcionando, se você tem uma ideia de quando isso vai estar chegando na escola, ou quando isso vai estar anunciado, como que funciona? Tá, ela já tá para ser homologada, então tá só esperando o Ministério da Educação dar o ok. Se tiver tudo certo, se eles não mudarem, porque pode acontecer essa lei já foi aprovada, né, na Câmara, então agora já está no última instância, que é o Ministério. Então, se o Ministério não achar que tem que mudar nada e homologar, ok, né, é uma coisa que vai acontecer rápido, aí as escolas têm 2 anos para se adequar. Ah, ok. Então tem um prazo Então, para isso acontecer. sim, Quando essa homologação acontecer, são 2 anos de adequação. isso. Tá, então acho Então, a que gente imagina que 2023, 24, né, por aí. sim, sim. Mas é legal as escolas já começarem a olhar e já pensar o que vão fazer e acertar, arrumar a casa, né? Vamos arrumar, vamos Exato. botar ordem na casa, porque é aquilo que o Alex falou, né? Nem tudo são E flores. não Então a só gente. as escolas. Aí eu acho que entra o professor também. Se você viu que esse é um caminho e que está se afunilando, você tem aí 2, 3 anos para frente para você aprender um idioma ou não sei, para ver qual é o caminho que você vai Verdade. decidir. Eu sinto que, às vezes, os professores, não é uma coisa de professor, é uma coisa do ser humano, eu acho. A gente se sente inseguro porque eu não tenho isso, então como é que eu vou viver nisso? Então eu não quero. Então eu vou ir contra. E não é um processo ruim. A fala do Alex foi muito pertinente. Para as futuras gerações, pensando em mercado de trabalho, em acesso à informação, em tudo, é muito bom que isso aconteça para o nosso país. Vai ser ruim para nós, talvez, agora, que a gente está vivendo a quebra. Toda quebra é dolorida, mas para o futuro vai ser bom. Então, acho que dá um tempinho aí para a galera se adequar, mas pensar, sabe? Se eu sou um professor e eu quero ir trabalhar nessa área. E aí, gente, sendo bem advogado do diabo, assim, eu tenho escola de inglês, eu posso dizer, esse negócio de inglês em 3 meses não existe, tá? O Isso é pessoal tem muito que ser. bom, porque o pessoal acha que é mágica, né? Não, O já pessoal senta acha que agora e é começa a estudar, porque mágica. daqui 4 anos você não vai estar fluente ainda, mas você já vai estar bem melhor do que você estava hoje. Isso daí, na verdade, de novo, também é outro marketing, né? Que aí a Nossa, gente vê as demais. escolas de inglês aí vendendo curso, fala inglês em 30 dias. Tem umas coisas assim que
né, que eu já li também, que é, na verdade, assim, a propaganda não é enganosa. Você pode aprender a falar good morning. Você está falando inglês em 30 dias. Se você parar para pensar, não é enganosa, mas ela não também não tem, ela não tem boas intenções no fundo, né? Lá Verdade, na nossa, frente, perfeita essa fala. né, não tem aquela, Você né? está falando, amor? É, porque Uai, é o que a gente escuta, né? ok. Assim como você tem outros que escutam assim e falam, ó, vamos conversar com o pessoal de lá porque vai resolver a sua vida. Gente, na E tem uma verdade, outra. na verdade é assim, quem tá lá teve que aprender a falar o nosso aqui. Então, a coisa Exato. boa é quem tá lá e aprendeu a falar o português. Agora, você que está aqui tem que aprender a falar o dele que você não aprendeu até hoje, e você tá ali pela dor, ok? Então, entenda o que eu É. quero dizer. Você tá lá pela dor, não teve jeito, E às vezes entendeu? as pessoas têm uma coisa assim, bate o desespero e fala, não, mas eu vou estudar todo dia, 3 horas por dia. E não dá, o cérebro ele precisa de um tempo de maturação. Isso também a gente fala nos cursos de linguística, né? Não, não vou ensinar inglês, mas o que precisa para aprender uma língua. Você precisa dar um tempo. Então, chega uma hora que é indiferente você fazer 1 hora ou 10 por dia. Uhum. Você não vai absorver mais do que aquilo que. Porque precisa dar aquele tempo de assentar, de. Enfim. Então, Assimilação, assimilação, o, exato. o, Então, não o adianta, cérebro gente. descansa. Não tem segredo. Ah, isso é muito interessante, né? Porque a gente vê tanta coisa, Não, né, hoje em foi dia. perfeita, Roberto. Fala. Eu vi aí até outro dia aí como marketing na televisão. Bom, enfim, a pessoa estava andando na calçada, esbarrou na outra, e aí a outra falou bom dia para ela em inglês, a outra falou umbrella, o guarda-chuva, tá chovendo e tal. Em vez de ele responder o que era o bom dia, ele falou assim: olha, você trouxe o guarda-chuva, quer dizer, não fazia nada de sentido. Aí eles falaram assim: olha, então, veja, ele está estudando por tal. Gente, não fazia sentido nada de nada. Nada. Aquela história, ó, aquela história da Babilônia que tem na Bíblia, todo mundo falando um monte de língua, gente, cuidado para você não comprar uma Bíblia no lugar de um certificado de inglês, gente. Boa. Né? E Então a tem gente. até um meme na internet, não Tem, sei se tem. vocês já viram, assim, você fala inglês, aí os países, né? Cada bandeirinha de cada país respondendo, não, 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 não. Aí É, a bandeirinha do Brasil, olha, eu até entendo, mas assim, falar eu tenho vergonha, eu tenho trava, eu tenho. O brasileiro criou esse estigma de que eu tenho vergonha, eu tenho trava, mas eu entendo. Na verdade, você entende porque nós estamos virando há muito tempo um país bilíngue e a gente recebe essa informação. uhum. Então você entende essa informação. Você olha um saco de batatinha, você não lê Ruffles. Você sabe que aquilo lá é Ruffles. É verdade. Ai, Mas na gente, é verdade tanta coisa que, olha, vou você falar. não entende inglês. Isso só Não, faz parte assim, do seu dia a dia. é E essa coisa de, eu fantástico. tenho medo, eu tenho bloqueio, eu tenho trava. Gente, aí eu sou bem categórica. Ou você É, aprende ou não aprende. isso daí que a Roberta está falando se chama estrangeirismo, tá? Isso. Isso daí faz parte da linguagem, tá? De português. Assim como você aprende Ruffle, você aprende a falar Facebook. A gente sabe que são aquelas palavras que originaram de outros países, vieram para cá e a gente sai falando, tá? Você vai falar abajur, abajur é francês, abatijur. Então você fala É, abajur. Então isso daí é estrangeirismo, isso é um vício de linguagem, é outra coisa. Tá? Então, isso daí não é necessariamente isso que a gente está pensando. Isso que ela falou é muito importante. A gente está rodeado disso. Né? A gente tem várias palavras que têm essa questão do estrangeirismo, mas isso não é outro idioma. É isso que ela está tentando dizer. Isso é muito isso. importante. Perfeito. Você vai comprar uma tinta na farmácia, está escrito red hair. Aí você fala, né? Você fala, ai, gente, né? Aí você, então. E você vê, né, como, por exemplo, WhatsApp. WhatsApp é uma palavra em inglês, e aí a gente fala zap zap, porque o WhatsApp faz É, sentido no nosso ouvido. sim, o pessoal adapta. O brasileiro é tão bom que ele. Não, o brasileiro é muito bom, gente. A gente adapta aquilo que é confortável para falar. Então, Exato. por exemplo, Continua na- a gente não vai falar todo dia que a gente vai pegar o WhatsApp. Para falar igualzinho a É, Roberta falou, a gente vai sair, pega o zap, vai. É assim, gente. A gente adapta muito. A nossa vida, o brasileiro é bom de adaptação. A gente adapta tudo. Então, veja, tudo isso que a gente está falando é um contexto que a gente vive, mas se você quer se destacar com relação a exato. isso no mercado de trabalho e não perder as oportunidades, a gente vai ter que melhorar, a gente vai ter que se especializar, a gente vai ter que ir atrás, como o Alex falou.
Não vai adiantar a gente ficar parado. E aí não adianta falar, mas eu não consigo trabalhar, eu não consigo emprego porque não estão me contratando. Isso é uma coisa que, quando eu conversei com a Roberta um tempo atrás, eu escutei muitos professores falando sobre isso. Não me contrataram porque eu não tinha língua nativa, eu não falava inglês todos os dias, eu não faço disso a minha rotina. Por isso que até naquela época eu comentei isso daí com a Roberta. Agora veja como é pertinente, né? Na verdade, eu entendo o que o pessoal está perguntando aqui para mim, que está mandando no Zap Zap, tá? Porque assim, o pessoal está preocupado com o trabalho, é o que eles estão falando aqui, né? Se a Eu coisa entendo. avançar demais, Roberta, A aqueles que gente já vai têm, conseguir. a gente não acompanha. E aqueles que, por exemplo, já não estão numa idade da maturação, né? Passou um pouco disso, o que vai sobrar, né? Como que vai trabalhar? O mercado está funilando. Né? Eu entendi o que elas Sim. quiseram dizer. Isso é uma questão excludente, não deixa de ser. Mas aí você tem que pensar naquilo, né? Você tem que melhorar, você tem que correr atrás, não tem jeito. E o que você falou é importante. A gente não vai sair falando inglês, gente. Em um mês, como é que era? Pineapple. Aquilo eu não aguento aqui. Né? Aquela situação, né? Da senhorinha na calçada, né? Aí vem um monstrinho de cabeça verde. Gente, vamos lá. As coisas não funcionam assim. A gente sabe disso. A gente já tem outras dificuldades no dia a dia. Né? Então, imagine uma situação como essa de um outro idioma. Né? Essa história de falar, eu tenho vergonha de falar. Quando você não tem aquela proficiência suficiente, você não tem segurança realmente para falar. O estudo de um idioma, geralmente, a gente segue, né? Esse tipo de raciocínio, né? E a gente até entende por que as pessoas ficam preocupadas. Eu acho que essa é uma preocupação de todo mundo, né? Eu, Alex, nós estávamos inclusive conversando isso outro dia, né, Alex? Que é uma situação que Ou enfim, aí eu e o Alex, a gente estava assim no fundo, a gente não estava tipo tábua rasa, não. A gente estava, ó, Alex, como que vai ser nossa vida? A gente estava conversando outro dia sobre isso, né? Na verdade, Eu entendo essa questão, eu aprendizagem. concordo, é difícil mesmo, é excludente, não deixa de ser, é sim. verdade. Agora é achismo meu, mas eu acredito que talvez as escolas públicas vão ter uma tendência a ir para o espanhol e não para o inglês, pela proximidade da língua, pelos imigrantes, né, alunos imigrantes que tem grande maioria nas escolas públicas, e talvez pelos professores se adequarem melhor a essa língua, pelo serem nossos países vizinhos, enfim. Não sei, mas é achismo. Não posso dizer que vai acontecer mesmo. Sim. Por ser uma linguagem derivada do latim também, a gente tem maior facilidade para falar um espanhol do que um inglês. Mas muitas das vezes acontece o seguinte também, é um bloqueio que a gente acaba criando, e aí isso eu falo de forma geral, como aprendizagem de matemática. Você chega na escola, muitas das vezes, com aquele discurso dos seus colegas e do pai, da mãe, da tia, dos amigos, falando que matemática é o pior, não dá para entender, não dá para entender. E aí, inconscientemente, você vai criando aquele bloqueio, e quando você chega na escola, a professora começa a passar ali na lousa, ou começa a falar alguns exemplos para você praticar, e você acaba falando assim, não estou entendendo nada. Mas, na realidade, no seu cérebro, você já criou esse bloqueio, e você já impede que... Você impede mesmo que a explicação chegue no seu ouvido de forma clara, chegue no seu inconsciente, seja no seu cérebro, né? E o que acontece? Gente, é só prestar atenção na aula. Mas você já criou aquele bloqueio, já criou aquela situação que você não consegue nem prestar atenção no que a professora está falando, porque quando ela abre a boca, você já fala, complicou. Perfeito. A mesma coisa pode acontecer com muitas pessoas em relação ao inglês. Não estou falando que acontece, falando que pode acontecer. Vamos lá, a pronúncia das palavras e os significados delas serem bem mais diferentes do que no espanhol, que você tem uma assimilação maior, aparentemente a pronúncia da palavra ela é mais fácil de ser entendida. E aí você acaba tendo facilidade
e acaba acreditando naquilo que é fácil, e você vai lá, pratica e realmente se torna fácil na sua cabeça, passa para você quando você está praticando. Mas, gente, eu faço isso tudo para vocês. E Alex, não tá dando para ouvir nada. Alex, de você. Alex, Depende não deu de para ouvir um cara nada. motivador. Ele é. Ih, Não deu para ouvir nada, Alex. Acho que agora travou mesmo. Agora travou. Agora ele Essa travou. questão de eu tenho medo de falar inglês, eu tenho vergonha e tudo, talvez seja uma live inteira esse assunto, porque é uma questão histórica do Brasil em relação com a língua inglesa. Tudo que a gente viveu, assim, desde lá nos anos 1800, quando chegou o inglês no Brasil, de que eram os trabalhadores que precisavam para as fábricas para se comunicar com os chefes, e a cultura inglesa que é mais seca, com a cultura brasileira que é mais festeira, então eles tinham medo dos chefes, e aí não sabia falar, e aí, bom, enfim, toda essa cultura veio se perpetuando até que chegou no momento de agora de que eu sempre falo para os meus alunos, pessoal, eu tenho uma entrevista em inglês, aí eu preciso falar com o meu chefe, pô, teacher, com você eu consigo falar com o meu chefe, não. Na verdade, é um bloqueio psicológico que a gente tem da história do nosso país com a língua inglesa, que não aconteceu com a língua espanhola, por exemplo. Então, a gente não criou, a gente, sociedade brasileira, né? Esse bloqueio com essa língua. Então, gente, é um assunto que eu gosto muito disso. Então, por mim, eu falaria para sempre, né? Mas a gente não vai ter tempo de falar sobre. Mas é muito mais uma questão psicológica, e aí o que eu falo para os meus alunos é 5% da população fala inglês. O teu chefe está nesse 5%? Ah, não sei. Se colocar a rainha Obama lá, seu chefe vai falar, não, ele vai ter medo. Eu falei, então ele não está no 5%, ele não fala mais do que você, para com esse bloqueio, vai lá e que você consegue. E as pessoas vão e conseguem realmente, porque na verdade não é... Gente, calma, a gente não precisa sair falando com a rainha amanhã. Vai ter um tempo de adequação. E a gente está falando de pessoas da nossa geração que, ok, vamos trabalhar até nos aposentarmos, mas os próximos que vierem já não vão mais ter isso. Eles já entraram nesse mundo tecnológico, eles já cresceram e estão vivendo sem esse bloqueio. Então, como eu falei, a quebra vai ser difícil para nós que estamos vivendo ela, mas no futuro vai ser maravilhoso para o nosso país. Sim, sim. Bom, isso mesmo, maravilha. Nós já estamos aí passamos aí do nosso horário, e eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a agenda, e eu vou colocar para vocês nos comentários a agenda dos cursos, porque a gente está com dificuldade de sinal hoje, a gente não está conseguindo, enfim, a coisa não tá fluida hoje. Mas aí a gente coloca as informações com as datas nos comentários para vocês, tá, gente? A gente pede desculpa, mas a gente tem essa situação mesmo. Nós não somos Japão, onde a nossa vida está total e completamente resolvida. Nós não somos um país asiático, tá? Nós não estamos lá do outro lado do oceano, como a gente já viu que essa história já está resolvida lá desde abril. Esse não é o nosso mundo. Então não vamos nos iludir, porque a coisa não funciona assim aqui. Hoje o sinal tá muito complicado. Inclusive, a gente vê que até na TV paga o sinal está ruim, tá hoje. Sim. Tá travando os aparelhos também. Eu não sei o que, talvez vá chover, alguma coisa tá acontecendo. O sinal tá muito ruim de modo geral. Não é só na internet, tá? Então eu vou passar a agenda com vocês e aí o Alex deixa pra gente nos comentários. Pode ser, Alex? Porque eu também não vou lembrar de todas as datas que o Alex passou. Ou você quer tentar, Alex? Vai falando devagar. Eu vou falar devagar, mas na realidade eu já estou entrando aqui no Facebook e colocando no chat para vocês toda a nossa programação. Mas eu vou falar devagar e daqui a pouco eu posto também, tá? É o seguinte, nesse mês está rolando o curso de redes sociais na educação, que está sendo ministrado pela nossa querida amiga aí, Carla Lukzik. Então, a turma de redes sociais, dá um oi para a gente, dá um oi para a gente no chat aí, explica um pouquinho como vem sendo a experiência de fazer esse curso, por favor. E agora, no mês de outubro, a gente vai ter, no dia 5/10, vai começar o curso de construção de mundos virtuais. Nós vamos utilizar o software Minecraft para ensinar você, educador, a linguagem de jogos que o seu aluno geralmente está utilizando agora, nesse momento, para você aprender a usar a linguagem dele também e aprender a construir mundos virtuais. Outra, você só não vai aprender a construir mundos virtuais, tá? Você também vai aprender a utilizar
a construção desse mundo no processo de ensino e aprendizagem de diversas coisas que você pode aplicar no seu dia a dia. Por exemplo, você é um professor de matemática, tem como a gente conseguir utilizar a construção de mundos virtuais com o ensino de matemática. Você é um professor de química, também a gente consegue trabalhar biomas, consegue trabalhar mistura de elementos, biomas mais voltado para a biologia, mas o pessoal pode ali trocar uma ideia, juntar e construir um projeto juntos, ok? Então, lá, o curso de Minecraft, o curso de Mundos Virtuais começa agora no dia 5 de outubro, será no período da tarde. Depois a gente tem, no dia 13 de outubro, começa o curso de Aprendizagem Criativa, com a professora Maria Parlato. E em novembro vai começar o curso de Educação 4.0. Esse curso de Educação 4.0 você vai aprender a utilizar as ferramentas tecnológicas contemporâneas, em especial as digitais, a favor da educação. E como que você traz essas ferramentas contemporâneas para dentro da sala de aula? Porque muitas das vezes na escola o aluno vem aprendendo matérias a qual ele não vai utilizar fora dos muros da escola. Então, o curso de Educação 4.0 vem justamente para ajudar você, educador, a utilizar os recursos tecnológicos contemporâneos a favor da educação. Tá ok? Todos esses cursos, eles têm 20 horas de duração e eles serão ministrados no período da tarde. Entretanto, se você não pode realizar o curso no período da tarde, mas gostaria de realizá-lo em outro período, é só entrar em contato com a gente. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso site, que é o www.classmaker.com.br, ou você pode também mandar um direct para a gente aí pelo Facebook da própria Carla, tá ok? Fora isso, estou postando agora nesse exato momento no chat a programação completa para vocês. Contigo, Carla. Bom, vou passar rapidamente aqui a agenda com vocês, tá? No dia 21 de setembro, nós vamos estar com o Sebastian Gelick, falando sobre o uso das tecnologias como ponte entre culturas diversas. Dia 23 de setembro, nós vamos estar com a doutora Elaine de Sano, falando sobre a prevenção, falando sobre o suicídio, no mês de prevenção do suicídio. No dia 28 de setembro, vamos estar com o Benê Moreno, falando sobre educação inclusiva e musicalidade. Dia 30 de setembro, estaremos com a Marisol Melo Alves, falando sobre gestão de carreira. Dia 7 de outubro, vamos estar aí com a terceira live do professor João Carlos Santana, apresentando a terceira ferramenta e a última da nossa sequência, da nossa série, tá? Dia 9 de outubro, vamos estar falando sobre a cultura maker na educação. No dia 14 de outubro, vamos estar com Elis Merlin, certo, Alex? É Merlin? Alex? É Elis Merlin, é isso? Merlin, ok. Merlin, Elis Merlin. 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 Ok, e a gente vai estar falando sobre as práticas de metodologias ativas. No dia 19 de outubro, nós vamos estar como aplicar a RSV na educação, RSV, redes sociais virtuais. Dia 21 de outubro, vamos estar com Natan Rabinovich, falando sobre aprendizagem criativa na educação. 23 de outubro, com a professora Ana de Grado Hessel, com o pensamento complexo de Morin. Dia 26, com Adelson Mesquita, sobre a segurança cibernética na educação. 28 de outubro, voltamos com a doutora Elaine de Sarno, falando sobre mitos ou verdades sobre esquizofrenia. No dia 4 de novembro, vamos estar com a Ana Melchert, falando sobre a importância da iconografia na educação 6.0 e suas questões legais. E no dia 18 de novembro, com a Tatiana Paz, falando sobre mulheres negras e a autoria na cybercultura. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Hoje a live, enfim, também o pessoal até comentou comigo aqui, estava falhando o sinal também, mas, enfim, quero agradecer a presença de vocês. Vamos torcer para o nosso sinal melhorar de forma geral, né? Porque até a Roberta, agora há pouco, ia ficar no escuro também.
Acabamos de E falar essa, viu? sobre você ouvir. Aí eu vi você assustada e preocupada. Aí eu falei, olha, tá vendo como aquilo que eu disse é um fato. Hoje o sinal, enfim, os nossos sinais, tudo aquilo que advém de eletricidade está meio esquisito hoje, tá? A gente está tendo várias falhas ao longo do dia. Bom, quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer a presença de vocês aqui na live. Quem tiver dúvida pode deixar alguma pergunta que a Roberta entra posteriormente e ela vai estar respondendo para vocês. Vou colocar aqui também nos nossos comentários as nossas redes sociais e a Roberta vai colocar as redes sociais dela também. Vai estar colocando sobre a escola dela, coloca o contato, né, Roberta? É como consegue te achar e coloca a sua rede social também, que aí o pessoal acaba se informando de tudo de forma geral, tá bom? Legal, tá bom. Quero agradecer aqui a sua presença. Eu que agradeço. Bate-papo legal, coisas interessantes que você acha que é pertinente a gente estar dividindo. Já marcamos de novo outra live para a gente poder fazer, tá bom? A Roberta travou agora, gente. A Roberta voltou. Alex, quero te agradecer também. Tá bom, eu ouvi o que você falou. Você ouviu? Alex, quero te agradecer de você ter estado aqui com a gente hoje à noite, na live também. Gente, gratidão para todos nós e gratidão por vocês estarem aí do outro lado, assistindo a gente como toda semana, como toda segunda e como toda quarta-feira. E acreditem, parem para refletir tudo que vocês aprenderam com a Classmaker Educação, quando a gente fala de live, desde maio. Faça uma reflexão, para um pouquinho e pense em tudo aquilo que você aprendeu de novo e que hoje você pode falar sobre alguma coisa e você pode escolher o que você quer estudar ou o que você quer aprofundar ou aquela dúvida, aquela coisa que você já fazia e você não sabia que tinha nome, ok? Esse processo de reflexão é muito importante. Para todos nós, na verdade, tá? Sim. Gente, muito obrigada novamente pela presença de vocês. E a gente se vê aí na semana que vem, ok? Beijo para todos. Beijo, Roberta. Beijo, Alex. Obrigada. Beijo, gente. Obrigado, Roberta. Obrigada eu, gente. Beijo. Tchau. Obrigado, pessoal. A gente tá tentando finalizar aqui a live. Espera aí que falhou aqui também. Hoje é o dia da falha, gente.